Fala galera, espero que todos os senhores estejam muito bem. Estou com muitas saudades, estamos há algum tempo aí afastados, mas como se diz, e diga-se de passagem com muita propriedade, quanto mais rápido nos afastarmos, antes nos abraçaremos. Eu gostaria de pedir desculpas porque eu não sou um youtuber, não tenho equipamentos, né, de ponta, não estou no estúdio de gravação. Então, durante o nosso bate-papo, os senhores poderão escutar alguns barulhos estranhos. Né? Por exemplo, tem uma faxineira aqui no corredor do prédio, né, realizando o seu serviço. Eu tenho uma vizinha que talvez em razão do estresse causado por esse confinamento, ela está gritando muito, ela está muito assim destemperada. Então, se vocês ouvirem uns gritos no fundo do nosso vídeo, não são do meu apartamento, não são da minha residência, que graças a Deus está tudo em paz, né? Mas são dessa vizinha, né? E outros barulhos que são barulhos normais de uma casa. Mas é isso aí. Então esse é o nosso primeiro bate-papo. Nós vamos procurar conversarmos assim de forma breve, vídeos curtos para não ficarem cansativos, para facilitarem o envio. E juntamente com esses vídeos eu vou encaminhando um material de apoio, né? O Você Já Sabe, mas não custa relembrar que é uma aula em arquivo PDF para poder facilitar o estudo aí, para que vocês tenham acesso ao conteúdo, um link na internet, coisas do gênero. Então, nós terminamos a sentença, que, como todos observaram, do ponto de vista do juiz, é o ato processual de maior envergadura. E agora, na sequência, nós vamos estudar a remessa necessária, também conhecida como reexame específico, como remessa oficial, como duplo grau obrigatório de jurisdição. O que eu posso dizer para vocês neste primeiro momento? Que esse tema, remessa necessária, ele é um tema de muita importância, né, envolvendo a fazenda pública. Então, do ponto de vista da fazenda pública, remessa necessária é um tema muito relevante, é um tema muito importante. A doutrina, ela aponta a origem desse instituto e eu achei muito curioso, né, porque eu não fazia a mínima ideia de onde o Instituto Remessa Necessária surgiu. Então a doutrina aponta a origem da remessa necessária, desse instituto que nós estamos vendo nesse momento, no direito processual penal português. Olha só, esse instituto, a remessa necessária, surgiu, vejam senhores, eu não tinha essa ideia, para combater os desvios, para combater os desmandos, para combater os excessos do processo inquisitório. Então foi aí que surgiu o Instituto da Remessa Necessária. Surgiu para combater os desvios do processo inquisitório. Quando se estuda qualquer instituto no direito, né, eu sempre falo isso com os senhores, né, é muito importante nós conhecermos o conceito do instituto, conhecermos os requisitos que são necessários à apreciação do instituto e conhecermos a natureza jurídica. Então eu perguntaria para vocês o seguinte, olha aí galerinha, fala para mim, né, na ideia dos senhores, qual é o princípio, qual é a essência desse instituto, ou seja, qual é a natureza jurídica da remessa necessária. Me parece que nesse ponto não há, desculpem, dissenso, não há contrariedade. Então a doutrina, eu posso dizer assim, de forma esmagadora, sustenta que a remessa necessária não é recurso. E daí você, com toda razão,
poderia perguntar para mim o seguinte: fala aí, Jefferson, não é recurso por quê, cara? Aí eu vou te responder: não é recurso por não preencher os requisitos próprios de um recurso ou os requisitos principais de um recurso. Por exemplo, prazo. Recurso tem prazo para ser interposto, sob pena de preclusão temporal. Já a remessa necessária, não. Voluntariedade. A remessa necessária, como o próprio nome indica, é obrigatória. Já o recurso não. O recurso, ele é um ato voluntário. Muitas vezes o estudante de direito não se dá conta disso, né? A interposição de um recurso não é obrigatória, né? Recurso é um ato voluntário. Recurso recorre da decisão judicial quem quer, né? Quem entende que deve recorrer, mas não há uma obrigatoriedade na interposição do recurso, ao passo que na remessa necessária, sim, não há manifestação da parte contrária. Então, na remessa necessária, não há manifestação da parte contrária diante de tal ato. No recurso, sim. Interposto o recurso, a parte contrária é comunicada, intimada para oferecer a sua resposta. As contrarrazões, por exemplo, num recurso de apelação, a contraminuta num recurso de agravo de instrumento. Então, qual é a natureza jurídica da remessa necessária? Então, para a doutrina esmagadora, a remessa necessária, ela tem como natureza jurídica, a natureza jurídica de condição de eficácia da sentença a ela submetida. Essa é a natureza jurídica da remessa necessária. Condição de eficácia da sentença a ela submetida. Professor Fred Didier, e os senhores vão me permitir, né, efetuar a leitura, ele nos diz o seguinte com relação à natureza jurídica do Instituto. São palavras dele, né? Olha só, o reexame necessário, eu estou lendo aqui na tela do meu computador, condiciona a eficácia da sentença à sua reapreciação pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. Prestem atenção. Olha só, ele condiciona a eficácia da sentença, né, à reapreciação pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. E aí vem um grande detalhe que eu quero chamar a atenção dos senhores através da fala do professor Didier. Olha só, enquanto não for procedida essa reanálise, enquanto não for procedida essa reapreciação, essa reanálise pelo tribunal, a sentença não transita em julgado. Ela não tem eficácia, ela não produz os seus efeitos. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu tenho para colocar para os senhores. Daqui a pouco, nós veremos as hipóteses de cabimento e de dispensa da remessa necessária. Um grande abraço e até breve.